prazer de receber a doutora Clariana Colasso, nutricionista, especialista em transtornos alimentares. Doutora, o diagnóstico de uma doença crônica não é fácil, né? E aí eu queria começar pela doença crônica muito comum, que é a obesidade, que muitas vezes não é levada a sério como doença, muitas vezes não recebe o tratamento que deveria, porque é uma doença, e que isso passa, né? Então, vou fazer uma dieta, vou fazer uma restrição. A obesidade entra nesse tema que a gente vai conversar hoje, de maneira que a gente pudesse buscar alimentos. A gente sabe que a obesidade traz inflamação, isso aqui a gente está cansado de falar já. Muitas vezes a pessoa está inflamada. A gente pode buscar, através da alimentação, essa melhora, ainda que você não alcance o seu peso ideal, mas que você possa já estar progredindo na desinflamação? Com certeza, Denise. Quando a gente fala de obesidade, a gente tem que pensar na questão da saúde, né? Então, a obesidade nunca está sozinha. E sim, sempre traz doenças, muitas vezes silenciosas, que acabam se tornando crônicas, né? Ou seja, vai passando ao longo da vida e as pessoas não tratam. Então, hipertensão arterial, que é a pressão alta, as alterações de colesterol, e tantas outras doenças como diabetes também, fora a questão de dores crônicas de joelho, coluna, isso tudo são doenças crônicas, sim, são invisíveis em relação à obesidade. A obesidade é uma doença que é visível e por isso, né, a gente faz tantas campanhas para alertar as pessoas. Não é questão mais por estética, é uma questão de saúde. Então, a gente sabe que a gente precisa se alimentar melhor para termos mais saúde ao longo da vida. Então, assim, a obesidade por si só já é uma doença multifatorial, biopsicossocial, é uma pandemia. Então, não é só no Brasil, nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. E a gente precisa combater isso dia a dia. E a alimentação saudável se faz necessário. E o dia inteiro, alimento é o dia inteiro, tudo. A base de tudo da nossa vida é a alimentação, né? A gente se alimenta várias vezes por dia. Ou deveria, pelo menos, E né? essas escolhas de que alimento, de como eu vou nutrir o meu corpo, pela manhã, no meio da manhã, o almoço, então as refeições importantes, né? Café da manhã, almoço, jantar, os intervalos, como eu vou programar isso. Isso faz toda a diferença. Eu tenho um filho pequeno, aliás, vocês estavam falando, a gente estava conversando aqui antes do bloco começar. Eu tenho uma preocupação em quando a gente sai de casa e vai ficar um tempo, que ele pode ficar com fome, preciso levar alguma coisa, porque senão, se a gente tiver que comprar, a chance de ser uma escolha péssima é enorme, né? Então, programar. E por que a gente planeja para a criança e a gente não planeja para o adulto, para nós? Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Por que a mulher cuida da saúde do filho, da alimentação do filho, e não aproveita e não leva, mesmo a embalagem ali da lancheirinha, um packzinho é para criança, o outro é pra gente, é pra mãe também, viu? Será que a gente acha que não merece esse cuidado, esse carinho? Infelizmente, Denise, é o problema da doença moderna, né? São mulheres modernas que vivem aí no mundo caótico e precisam dar conta de milhares de funções, né? Então, assim, precisa ser feito um planejamento, uma organização, um mercado bem feito, assertivo, com receitas, desde cardápio, nada de restrição. Então, eu detesto a dicotomia, né? O alimento faz absurdamente mal ou faz muito bem. Não existe isso. A vida é feita de equilíbrios. Então, com a correria, a gente acaba deixando aí de se planejar, de se organizar e, consequentemente, tem uma vida menos saudável, né? Então, assim, a gente precisa voltar para si, voltar para os nossos lares, seja o homem, a mulher, o chefe da cozinha, né? Quem organiza ali as principais refeições, precisa se organizar para comer melhor. Então, assim, educação nutricional vem de casa, você já faz isso com o seu filho, consequentemente faz consigo também. Então, assim, poxa, se eu me preocupo tanto com ele em relação à saúde que ele vai ter daqui 5, 10, 20 anos e a minha saúde como está. Então, crianças saudáveis têm que ter pais saudáveis também. Então, a gente precisa olhar para nós com mais carinho, com mais atenção, com mais amor e trazer também todos os superfúgios que nos trazem facilidades para o dia a dia para nos ajudar também, senão a gente não dá conta de tudo.
É, porque aí tem algumas correntes também, né? Você vai falar pra alguém que você cozinha uma vez por semana, ou uma vez a cada 10 dias, até uma vez a cada 15 dias. Planeja, faz as marmitinhas, congela tudo. Alguém vai dizer, mas vai comer comida congelada? Mas geralmente são essas pessoas que são adeptas a fast foods, a deliveries, a aplicativos, enfim. Não são essas pessoas que fazem comida. Então, assim, comida de verdade, não importa se for congelada, é feito em casa, é saudável, é nutritivo, é o arroz feijão, é a salada, são os vegetais, é isso que importa. Isso, muito legal. Se planejar, congelar é uma ótima opção, então, né? Ótima opção. Congela, tá ótimo. Se você tem espaço aí no seu freezer, congelador, né? A salada já deixar organizada para semana, Lavada, as frutas, sequinha. Exatamente. Legal, porque aí, naturalmente, a gente acaba lançando mão de uma alimentação mais anti-inflamatória, que é o que a gente tá falando. Com certeza. Quando a gente cozinha, que o tempero é o nosso, que a gente sabe com que tipo de gordura Sem aquele aditivos alimento… químicos, né? Sem o tempero do pozinho, do tabletinho. Quanto mais a gente fugir dos industrializados, melhor para a nossa saúde. Tá. Então, a alimentação anti-inflamatória, o que é? Uma alimentação saudável, variada, regada de vegetais. Então, assim, quanto mais vegetais a gente colocar na nossa alimentação, além de se tornar mais saudável, menos coisas a gente coloca também. E as carnes? Vamos evitar em excesso, né? Então, os peixes são riquíssimos em ômega 3, 6, 9, são poderosos anti-inflamatórios naturais para o nosso corpo. Então, é importante a gente ter o consumo do peixe. Então, carne é bom, principalmente a bovina, é gostosa, é saborosa, mas ela é rica em colesterol dependendo do corte. Então, gorduras aparentes a gente pode retirar, a gente não precisa adicionar mais gordura, ou seja, óleo, enfim, nada disso na nossa preparação. Das carnes. Das carnes, da alimentação no geral. Eu falo para Arroz. Oi? Arroz, feijão. Se a gente puder evitar, né, o consumo de adição de gordura, o que eu falo, Denise? Deixa esse momento da gordura para uma fritura, para uma batata frita, para um hambúrguer, aí tudo bem, às vezes é gostoso, às vezes faz bem, é momento social. Agora, na comida do dia a dia, vamos regular aí a questão do óleo. Tá. Óleo ou azeite para cozinhar? Então, vou fazer essa transição, mas aí vamos com calma, né, doutora? Às vezes não vai dar para tirar tudo de uma vez. Escolhe a melhor gordura para fazer. Então, assim, vou começar a fazer isso na minha casa, tá? Vamos reduzir. Se bem que eu já uso pouquíssima gordura na alimentação de casa, né? Então, não faço fritura em casa, o que é ótimo, porque mantém também a cozinha um pouco mais limpa, né? Então, assim, ok, já vamos se ajudar. Mas eu, por exemplo, não cozinho com óleo. Esse pouco, e é bem pouco, eu coloco azeite. O mesmo que eu tempero a salada, de boa qualidade. Eu sei que ele é melhor sem esquentar, né? Mas como é isso quando eu vou fazer o meu arroz, o feijão? Vamos lá, Denise, o que acontece? Quando a gente esquenta, né, em elevadíssimas temperaturas, o azeite perde um pouco das propriedades nutricionais. Mas ainda assim, ele é muito mais saudável que o óleo de soja, sem dúvida nenhuma, ou outros óleos vegetais. Então, assim, se possível, consuma azeite extra virgem. Agora, existe um azeite que é mais acessível no mercado, que é aquele tipo único, que também é uma boa alternativa com melhor custo-benefício em relação ao azeite extra virgem. Quando vai esquentar. Exatamente. Então, melhor o mesmo azeite, mas você pode usar o tipo único, que acaba se tornando mais barato. Agora, quem tem acesso a usar o extra virgem, uma delícia também. Ótimo. Agora, posso cozinhar com um pouquinho de óleo e só usar o azeite para finalizar o prato? Também é uma excelente opção. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Cortar, né, o excesso. Agora, se eu tenho acesso ao azeite, prefiro o azeite. Muito legal. Mas por um tempo a gente ficou escolhendo o óleo, né? Vamos substituir o óleo de soja. Aí tem canola, girassol. Não, se a gente puder, então não lança a mão dos óleos. Exatamente. Se possível. Se não, óleo de soja, milho, canola, tantos outros tem no mercado, mas com baixo uso. Tá. A caloria é a mesma, né? Ou seja, a energia é a mesma. E a comida fica boa usando menos também, né? Exatamente. Também pegar leve no sal. A gente tá falando de melhorar a inflamação. Principalmente por conta da pressão arterial, que é uma doença crônica, né? E é invisível. Então, muitas pessoas são magras, né? Você olha, você acha que é uma pessoa extremamente saudável, ela tá com a pressão extremamente alterada. Então, quanto menos sal na alimentação, também melhor. E isso a família vai sentindo, né? Quanto mais sal a gente vai colocando na refeição, mais a gente se torna sensível ao sal.
Então, tem muitas casas que a gente vai fazer alguma refeição de amigos, familiares, que a gente fala, nossa, comida é salgada. E na nossa casa, a gente, se possível, reduz o sal. E açúcares também, né? Você falou que você faz bolinhos saudáveis para o seu filho. A doutora perguntou se eu gosto de cozinhar. Eu falo que eu gosto de cozinhar quando eu quero cozinhar, né? Foi assim que eu respondi para ela. Mas essas coisas, né? Imagina, que prazer que é ter o Lucas, meu filho, junto comigo, fazendo um bolo, né? Então, trazendo esse momento gostoso, também explicando para ele contar quantos ovos e, né? Então, colheres de... É super educativo isso, Denise. Farinha, é maravilhoso. aveia, enfim. Então, muito legal levar esse momento, é importante, porque senão a criança vai pensar em alimentação, vai pensar em pegar o celular e acessar o fast food, o que entrega, né? Então, ou fast food, ou qualquer outro restaurante, mas que te entrega. Ou abrir o iFood pacotinhos, da vida, né? Denise, Isso. você está criando memórias afetivas no seu filho. Então, certamente, ele se torna uma criança muito mais saudável, com muito mais prazer. Ele tem noção das texturas, dos sabores, dos cheiros. Então, ele tem um paladar muito mais apurado e certamente vai trazer muito mais saúde a longo prazo. Então, parabéns. Ai, obrigada. É um desafio, né? Porque na nossa vez não foi assim na nossa infância, né? Não tinha essa informação. Ninguém fez de propósito, não existia essa informação do cuidado, né? Do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Não era dessa forma. Já introduzia alimentação mais cedo antes. Exatamente. Até pelo movimento da modernidade, né? Era mais sofisticado as mulheres deixarem a cozinha. Está havendo este momento das pessoas se conscientizarem agora, mas a cozinha já foi origem de opressão, já foi uma origem escravocrata, já foi um momento de infelicidade da mulher. Então, quando a gente pergunta, Denise, você gosta de cozinhar? Ah, depende. É normal isso. Agora, a pessoa tem que ter, não precisa ter prazer em cozinhar, né? Cantar cozinhando, enfim. Mas o que as pessoas precisam entender? Que elas precisam servir boas refeições dentro de casa. Então, não importa se é você, se é seu esposo, se é alguém que te ajude, se é sua mãe, se é uma cuidadora, enfim, alguém precisa cozinhar. Ou já ter deixado, né? Já tá feito, tá lá congeladinho, você vai lá, tira, que é sempre melhor do que recorrer às outras alternativas que a gente tem, que é desembalar e chamar o restaurante para te entregar em casa. E normalmente eles vêm, mesmo que você pede uma comida bem caseira, bem saudável, tem a batata frita. Mas aquele dia é um dia comum, não era o dia da batata frita. O dia da batata frita tem que ser um dia especial. Com certeza. Principalmente também em questão de congelamento, a gente tem que falar das leguminosas, né? Então, por exemplo, feijão tem deixado de estar nos lares das pessoas, ervilha, grão de bico. Então, tudo isso a gente cozinha maior quantidade e já deixa congelado. Então, no momento que eu vou fazer uma salada, ou que eu vou fazer um feijãozinho cozido, enfim, eu já tenho ali no freezer só para temperar ou, de repente, até já temperado. Tudo bem. Tudo ótimo, claro, e perde as propriedades funcionais. Gente, é óbvio, né, que é diferente de uma comida fresquinha, mas ainda assim é melhor do que não comer. Legal, perfeito. Sempre os cuidados, né, na hora de congelar e de descongelar também, né? Lá em casa a gente Dentro prefere... da geladeira, sempre não deixar em temperatura ambiente. Lá em casa a gente prefere colocar nas marmitinhas de vidro. Perfeito. Melhor do que as de plástico. Exatamente. O plástico tem bisfenol na composição e aí pode trazer ao longo prazo, né? Não é que você esquenta uma vez no micro-ondas e vai ter esse problema. Mas ao aquecer, o bisfenol pode ser cancerígeno a longo prazo. Tá, então tomar esse cuidado aí que a gente fica melhor, né? Agora, leguminosas você falou, que a gente pode ter em casa. Os vegetais todos. São fáceis de serem feitos? Você pensar um chuchu, uma abobrinha? É fácil, é barato, é vagem. nutritivo, é bom e faz bem. Eu sou super a favor, nas minhas redes sociais até brincam. Às vezes, você é vegetariana, você é vegana, por que você fala tanto dos vegetais? Porque aquilo traz mais saúde com o menor custo para as pessoas. Então, a gente pode comprar domingo. Quem trabalha a semana inteira, vai domingo à feira, já compra para mais dias, compra para 15 dias, deixa congelado, já lava o alface para a semana, coloca em potes herméticos com os papéis toalhas, congela as frutas até para fazer smoothies, vitaminas, enfim, aproveita as promoções também. E aí você vai tendo o acesso aos vegetais, claro, mas tem que ralar, picar, cozinhar. Se você tirar 1 horinha por semana para deixar tudo agilizado, principalmente as frutas, Denise, quando a gente está com fome, a gente vai na geladeira, a gente quer aquilo que é mais rápido. Aí tem as frutinhas lá picadas, uma saladinha de fruta, algo gostoso, a gente acaba consumindo mais. Sem vilanizar as frutas também?
Sem vilanizar a fruta, né? Não, de pode forma comer nenhuma. fruta. Não só pode, como deve, né? Fujam dessas ideias restritivas, infelizmente, de alguns colegas nutricionistas, inclusive, que os alimentos naturais fazem mal, né? Ninguém deixa de comer fruta em sã consciência para comer um alimento sintetizado, pós, shakes, etc e tal. A gente tem que, sim, consumir pelo menos 3 frutas ao dia. Existem dados pela Organização Mundial de Saúde que a gente precisa comer 400 gramas de vegetais ao dia para a prevenção de doenças crônicas. O brasileiro come 150 apenas, ou seja, quase que 1/3 do valor total que deveria comer, e sendo que o Brasil é um país tão plural, né? A gente tem tanto fácil acesso, eu acho que a feira é tão versátil, a gente pode ir na xepa consumir com mais barato, a gente pode aproveitar as safras, a gente tem um clima tão maravilhoso, tão fértil, tão próspero, ou seja, a gente tem que comer mais vegetais. O brasileiro, infelizmente, come muito pouco. Tá. E se a gente estiver falando de um diabético, por exemplo, algo dessa alimentação que você está propondo aqui muda? Não muda. O que a gente precisa tentar é a quantidade, né? Então, a gente fala de 3 frutas ao dia, são 3 porções, né? Então, pode comer abacate, que é o alimento mais energético? Pode, mas eu vou comer o abacate inteiro. Vou comer um melão, meio melão. Então, eu posso comer uma fatia, um pedaço. Tem que tomar cuidado com o que eu agrego também essas frutas. Muitas pessoas acabam colocando açúcar. Aí já não é uma refeição saudável, né? Mas a aveia pode. A aveia pode, inclusive, porque as fibras vão ajudar o quê? A não aumentar tanto aí os picos glicêmicos do nosso corpo. Então, se eu adiciono alguma coisa com fibras, como, por exemplo, aveia, granola sem açúcar, se eu coloco uma oleaginosa, por exemplo, umas nozes, uma avelã, eu diminuo a carga glicêmica do alimento. Proteína também, então um iogurte, apenas 2 ingredientes, né? Aquele com leite e fermento lácteo, também tem várias propriedades benéficas e anti-inflamatórias. Então, eu posso adicionar a minha fruta, que eu diminuo aí o pico glicêmico da minha refeição. Você falou do iogurte, lá em casa a gente está fazendo essa transição, né? Para o iogurte de 2. Para o meu filho já é fácil, porque ele nunca consumiu do outro, né? Não sabe muito, né? Consumiu pouquíssimo. Então, para ele é bem tranquilo, mas para nós, uma fruta, então, bem madura, que você possa colocar ali com esse iogurte, você adoça o iogurte com a fruta, né? Exatamente. Se puder comprar, dá até para fazer iogurte em casa, né? Nas redes sociais tem várias receitinhas legais. E aí você pode bater com a fruta e você adoça com a própria fruta. Muito legal. E o paladar também, Denise, é uma questão de costume, de hábito. Tá. Mas então, tem que tentar, né? Tem que tentar, exatamente. Precisa se iniciar, né? Então, no começo pode ser um pouco mais, um pouco mais dolorosa aí a retirada do açúcar do iogurte, mas depois vai se tornando uma delícia. Como é que você faz seu acompanhamento? Você quer ver seu paciente depois de quanto tempo? A gente costuma, de repente, não voltar, né? E aí você fica também sem entender o que não deu certo na alimentação, na rotina, o que poderia melhorar. Se eu não volto, eu não te dou a chance da gente acertar, né? Exatamente. O problema é que, infelizmente, os nutricionistas acabam passando dietas extremamente restritivas e a pessoa, acaba saindo com uma receita lá mirabolante de milhares de ações que ela não consegue prosseguir. Então, nas minhas redes sociais, eu passo muitas informações com praticidade dentro da cozinha. Então, assim, eu quero trazer realmente a mulher moderna ou o homem, o chefe de cozinha da sua casa para cozinhar de forma mais prática, assertiva e ter uma alimentação mais saudável e mais prazerosa. O que está faltando hoje, Denise, é o prazer à mesa. As pessoas estão perdendo isso, né? Até por excessos de telas, comidas mais práticas, perdeu-se o costume de fazer uma mesa posta, as pessoas confraternizarem naquele momento, terem um verdadeiro momento de comunhão. Então, isso precisa ser resgatado. Então, acho que se o nutricionista tiver empatia, ou o nutrólogo, ou o médico, seja lá o profissional que atender, principalmente pessoas obesas com mais empatia e compaixão, certamente ele vai ter sucesso no tratamento. Muito legal. Do que você falou aqui, tenho certeza que já animou muita gente. Sexta-feira, né? De repente é o dia de ser gentil com você, porque o chutar o balde não é ser gentil.
né, com a gente mesmo. O problema da dieta dicotômica, né? O que faz mal, o que faz bem é o quê? É chutar o balde. Isso. Chuta o balde, depois tem que buscar Isso. o balde. Se a Então, gente- que tal manter o balde lá quietinho, sem Perfeita. chutar? E comer bem, né? Comer Comer bem, gostoso. comer com equilíbrio, sem privações, sem restrições e sem exageros também. Você volta pra Eu gente volto falar sempre, mais só sobre me esse chamar. desafio da alimentação saudável? Com certeza. Volta pra gente Foi um falar. prazer imenso, viu, Denise? Muito Adorei. obrigada. Parabéns pelo Dia da Mulher. Vou deixar aqui o contato, o Instagram, a doutora falou, tem coisa boa lá, então corre. @Clariana Colasso. Aí, como não tem o cedilha, fica Clariana Colaco lá no Instagram, tá? O TikTok, Clariana Colasso também, sem o cedilha. E no YouTube, Clariana Colasso, você encontra o perfil da doutora. Obrigada, viu? Eu que te agradeço, Denise. Quem quer uma alimentação mais prática, mais saudável, mais assertiva, me acompanhe nas redes que vocês vão gostar. Obrigada, vou te acompanhar por lá. Obrigada, Muito viu, obrigada. doutora?